Agora a gente fala do mercado de transportes, isso porque a Flixbus, que é conhecida como o Uber dos ônibus, adaptou o seu modelo de negócios para o Brasil. Com isso, passou a crescer de forma rápida em meio aos concorrentes. Vamos entender um pouco mais sobre os próximos passos da empresa e o que vem por aí. A gente fala agora com Edson Lopes, CEO da Flixbus, perdão. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com a CNN. Edson, Flixbus totalmente adaptada à operação no mercado financeiro brasileiro, no mercado em geral, atendimento a cliente, adaptada às regras. Desde 2021 conseguiu se enquadrar. O nosso modelo de negócios tem uma perspectiva interessante, global, em que nós conseguimos nos adaptar em vários mercados. Então, hoje nós estamos em mais de 40 países, um deles o Brasil, e aqui não seria diferente. Operamos de forma 100% regular, aderindo a todas as regras do órgão regulador federal. O Brasil é sempre um desafio, questões tributárias, a complexidade das exigências de produto local, mas eu considero que agora nós estamos muito bem adaptados aqui no Brasil e com uma aceitação enorme entre os consumidores para o nosso modelo. Para efetivamente destravar mais crescimento para a companhia. Vocês estão crescendo desde 2021. O que está no caminho da companhia? Alguns desafios que vocês vêm encontrando ao longo destes últimos anos e que podem encontrar a partir de agora? É um setor muito fechado do ponto de vista regulatório. Então, as barreiras de entrada para empresas como a nossa e alguns outros modelos de negócio são muito relevantes, muito por um protecionismo do setor tradicional, mas também por conta de regras como os requisitos de entrada de algumas novas empresas para obter linhas, a autorização para operar linhas interestaduais. É um tema complexo e que exige cuidado por conta de temas como segurança, que nós levamos muito a sério, mas que com certeza o Brasil se beneficiaria se tivesse um pouco mais de flexibilidade. Então, hoje, o entrave regulatório e o protecionismo do setor é o maior desafio, mas não existe desafio suficientemente grande para bloquear a inovação, né? E nós estamos aí nesse contexto crescendo cada vez mais. Perfeito. De 2021 para cá, como é que está a conversa com o órgão regulador? As regras, elas ficaram mais frouxas, permitindo essa inovação, ou não mudaram ou ficaram mais rígidas? Eu acho que é uma boa pergunta, no sentido de que houve um novo marco regulatório para o transporte interestadual de passageiros, que trouxe algumas modernizações para o setor, principalmente do ponto de vista da digitalização, mas trouxe também uma abertura que a gente não considera suficientemente interessante para a entrada de novos entrantes. Então, hoje existe uma insegurança jurídica enorme no setor regulado, mas nós estamos navegando isso muito bem. Conseguimos crescer em parceria com empresas que têm as autorizações, sempre com empresas regulares, que operam de forma regular no Brasil, e consideramos um sucesso a nossa expansão. Para os próximos passos é muito importante mais flexibilidade, mas hoje o Brasil é um dos maiores mercados de transporte rodoviário do mundo e o nosso otimismo segue em alta aqui. É, justamente sobre isso que eu queria perguntar. O quanto representa Brasil na Operação Flixbus Mundo e o quão importante, qual que é o grau de importância que vocês dão aqui para o nosso mercado, por favor? Pensando em presente, ainda não é tão relevante quanto a Europa, que a gente está presente há muitos anos. Nós somos uma liderança clara nos Estados Unidos, na Europa. Então, em termos de representatividade global, é relevante, mas ainda está longe de ser o que o Brasil pode ser. O Brasil é um dos maiores mercados rodoviários do mundo, né? Junto com o México, Índia e alguns outros países que não têm uma malha ferroviária e cujo preço da passagem aérea é elevado para a população, assim como ter o carro próprio ou pagar pelo combustível. Então, assim, pensando em futuro, o Brasil é muito fundamental na história de crescimento global do modal ônibus da Flixbus. Nós anunciamos recentemente o crescimento também através do modal trem na Europa e quem sabe um dia, quando nós tivermos trilhos e infraestrutura para isso, não seja um modelo que a gente traga para o Brasil também. Perfeito. Por exemplo, em questão de infraestrutura de custos, é mais caro operar no Brasil? É mais barato operar no Brasil? Como é que vocês se enxergam nesse momento, por favor? Assim, países de moeda forte, por exemplo, a Alemanha, e países assim que têm uma curva de salário, vamos lá, mais achatada por ter menos desigualdade social, etc. Esses países tendem a ter um custo de pessoas mais elevado. Mas quando você vai colocar o custo de manutenção no Brasil, as peças são importadas muitas vezes. Então, quando você vai olhar, é dolarizado. Então, no final das contas, por conta da infraestrutura, você tem, às vezes, o pneu vai gastar mais na estrada do Nordeste, porque é quente. Você vai olhar a questão das estradas que são ruins, vai ter problema de amortecimento, etc. Então, assim, é uma questão de infraestrutura no Brasil que impacta custos como manutenção. A resposta é tributação, muito mais cara no Brasil. Então, a resposta é o Brasil tem um custo muito elevado por conta da nossa infraestrutura que ainda é de um país emergente, mas tem outras direções em que, se você olhar dessa perspectiva de custo, o Brasil tem algumas vantagens. Eu sou um grande entusiasta do Brasil, então, por mais que a gente tenha desafios, eu vejo esses desafios mais como oportunidade, e a empresa enxerga dessa forma também. Perfeito. Falando em oportunidade, o que eu posso esperar da Flixbus para estes próximos anos? Você fala em crescimento, a gente fala em inovação. O que a gente pode esperar da companhia para trazer aqui para o mercado?
Legal. Novos modelos de negócio, operação com as nossas próprias linhas, ao serem obtidas aí depois de longos anos com o órgão regulador, e não só operações em parceria com as empresas que já têm essas autorizações. E talvez, quem sabe, a gente vá crescer de forma inorgânica no Brasil, pensar em comprar algumas empresas. Não há nada certo, mas é uma possibilidade que a gente estuda sempre em todos os mercados. Mesmo com esse custo de capital tão alto assim, isso continua sendo atrativo, crescer de forma inorgânica nesse setor? Você se vê como um consolidador de um mercado que tem poucos players ainda no Brasil? Assim, tem pouca concorrência, mas muitos players, né? A falta de concorrência ocorre nas linhas. Eu acho que existem oportunidades, assim, como o mercado é muito fechado, as empresas precificam no valuation as linhas, às vezes, né? O que não deveria ser uma realidade, porque as linhas não são bens públicos, são linhas concedidas pelo governo, não são linhas que deveriam fazer parte da negociação. Então, essa realidade torna um pouco caro comprar empresas no Brasil, mas a gente está sempre olhando a oportunidade. A gente, quando comprou a Greyhound nos Estados Unidos, foram anos até escolher o momento certo, o preço certo para entrar, viramos uma liderança lá. Na Europa foram mais de 20 operações de fusões e aquisições que nós fizemos. Aqui no Brasil, talvez o timing venha a vir. O custo de capital é muito elevado, é o que você traz, eu acompanho a programação aqui, é um tema que se discute muito, né? Mas eu tenho certeza que é uma coisa passageira. Assim, a previsão é que talvez demore um pouco mais, mas a curva de juros vai baixar e o Brasil vai voltar a crescer também com oportunidade de crédito depois. Seja nesse governo, no próximo, acho que a gente tem que se programar para todos os cenários. Perfeito. Vocês mencionam linha própria. Linha própria é orgânica ou essa talvez atividade inorgânica que você pode... É orgânica. Ou através de aquisição. Tudo é possível. Entendi. Vocês vão começar aí, efetivamente, depois de bastante tempo discutindo, se adaptando com a operação própria, depois de operar muito com parceiros. Edson, obrigado por este panorama geral da companhia. É um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Volte sempre com mais novidades. Tenha portas abertas aqui sempre para nos trazer novidades sobre a companhia, o que vocês estão fazendo, quais são os obstáculos, quais são as grandes oportunidades. E desejo uma ótima tarde e um bom trabalho a você. Muito obrigado e parabéns pela programação da CNN. Agradecido. Obrigado.